Então, sejam bem-vindos a essa gravação. Nós vamos iniciar agora os comentários a respeito do capítulo 9, um testemunho especial. Durante a semana, nós estudamos o capítulo e agora nós vamos comentar, é como se fosse uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, mas agora do livro Música, sua influência na vida do cristão. Nós estudamos já os outros 8 capítulos e agora estamos finalizando a leitura do livro. Porém, no final desse livro tem também 2 apêndices que nós vamos estudar, sobre a filosofia de música adventista, enfim. Alguns pontos, leitores, que eu destaquei essa semana, que eu anotei aqui para trazer para vocês e que nós vamos comentar ao longo aqui da reunião, alguns tópicos que Ellen White vem trazendo aqui nesses textos. Ela fala bastante sobre a movimentação física, que é desnecessária, sobre a exaltação, orgulho, egoísmo, sobre notas ásperas, gesticulações, sobre como que os anjos veem tudo isso, sobre como que eles se sentem, sobre a diferença desse tipo de louvor para com o tipo de louvor que eles fazem no céu. Fala também sobre o conhecimento musical que acaba não habilitando a pessoa na verdadeira adoração, a pessoa pode até ter o conhecimento. Então, também fala sobre a música celeste não tem grande esforço físico. Um destaque, assim, no geral desse capítulo, ela fala muito sobre a movimentação do físico, esse esforço físico e essa exaltação, esse orgulho, essa querer aparecer ali no púlpito, diante ali dos louvores, dos cânticos. Então, um dos textos que eu quero já mencionar é na página 66, que fala assim: a movimentação física no cantar é de pouco proveito. Tudo que de algum modo está ligado ao culto religioso deve ser elevado, solene e impressivo. Deus não se agrada quando pastores que professam ser representantes de Cristo o representam mal quando movimentam o corpo em certas atitudes, fazendo gestos indignos e rudes. Tudo isso diverte e estimula a curiosidade daqueles que desejam ver coisas estranhas, grotescas e curiosas, mas essas coisas não elevam a mente e o coração daqueles que as presenciam. Pode-se dizer a mesma coisa sobre o canto. Você assume atitudes indignas, usa todo o poder e o volume de voz que lhe é possível. Abafa a melodia, as notas mais musicais de outros cantores. Essa movimentação física e a voz áspera e estridente não destacam a melodia para aqueles que ouvem na terra e também no céu. Essa maneira de cantar é defeituosa e não é aceitável a Deus como acordes musicais perfeitos, suaves e melodiosos. Entre os anjos não há tais exibições musicais como as que tenho visto algumas vezes em nossas reuniões. Notas ásperas e gesticulações exageradas não são exibidas entre os componentes do coro angelical. O cântico deles não irrita os ouvidos. Leitores, vou repetir. Notas ásperas e gesticulações exageradas não são exibidas entre os componentes do coro angelical. O cântico deles não irrita os ouvidos, é suave e melodioso e ocorre sem esse grande esforço que tenho testemunhado. Não é algo forçado, que requer muito esforço físico. Falando ainda dos anjos, né?
Eu realmente fiquei muito impressionada com muitos textos. Esse é um deles, porque ela fala claramente algumas coisas, leitores. A gente precisa ter essa perspicácia, essa percepção clara. Aqui está dizendo que é errado essa exibição, que essa exaltação da voz, a música alta, o cântico alto, essa gesticulações exageradas, tudo isso está errado e que Deus não aceita. Leitores, eu quero que vocês saiam dos estudos com algo claro, porque às vezes a gente estuda algumas coisas e parece que ainda não fica claro. Quando fala que Deus não aceita mesmo. Não importa se é bonito, não importa se você tem boas intenções, não importa que quem está cantando são pessoas que você gosta, não importa, Deus não aceita, não está glorificando, não está. Então, a gente precisa ter essa percepção, porque eu confesso a vocês que uma das coisas que eu tenho orado por vocês durante esses anos que a gente está estudando os livros, tem gente aqui que está comigo desde o livro Ciência do Bom Viver que a gente começou. Foi o primeiro livro, a gente já estudou muitos, tem anos que o clube de leitura existe. E uma das coisas que eu sempre temi era que a gente estudasse e não assimilasse, porque é como a digestão de alimento. A gente come, a gente mastiga, a gente digere, a gente absorve e depois assimila pelas células. Todo esse processo que acontece em uma digestão, na fisiologia, é o processo também que acontece com a palavra, que é alimento. Então, às vezes, a gente só mastigou, a digestão foi ruim, a absorção foi ruim, não assimilou lá para as células, todas as células do nosso ser. Ellen White fala assim, né, que maravilhoso é o processo que transforma a alimentação em sangue. Eu estudo sobre isso, saúde, mas é uma coisa assim que você não sabe, é algo divino, maravilhoso demais. E aí, a palavra do Senhor, que a Bíblia e o Espírito de Profecia é a palavra que sai da boca do Senhor, ela tem que virar esse sangue em nós, fazer parte da nossa vida, porque o sangue, ele é levado, né, esses nutrientes, para todo o sangue, da pontinha do dedo, midinho, até os fiozinhos dos dentes, do couro cabeludo, de tudo, de todo o nosso corpo. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser até assimilada e fazer parte da nossa vida e ser uma experiência. Então, não deixem o meu apelo para vocês hoje, porque é o apelo que Deus tem feito ao meu coração, de não deixar essas coisas entrarem e só mastigarem, simplesmente ter uma má digestão e você não absorve os nutrientes. Aqui está falando claramente, e eu estou agora citando não só desse texto, mas de todos que nós lemos, porque, leitores, esse é o último capítulo. A gente vai estudar outro livro já já, e estejam em oração por isso. Ellen White está falando aqui desse irmão U, ela não cita, geralmente eles fazem isso, né? Não citam o nome, graças a Deus. E ela estava, para mim, era exatamente isso, estava falando dos atributos do caráter de Satanás. Porque essa exaltação do eu, ela vem de Satanás. O princípio do reino de Deus é a abnegação. Leitores, vocês têm algum comentário? Levanta a mãozinha, deixe no chat que eu vou ler de vocês, mas enquanto isso eu vou comentando. Mas eu quero que vocês comentem, porque eu quero aprender com vocês. Eu sei que tem algo aí no coração de vocês, aqueles que leram. O que que chamou a atenção de vocês durante a semana? O que que o Espírito Santo mostrou assim? Olha, que texto forte. Comenta com a gente e assimile tudo isso. Nelma, pode comentar. Boa noite, feliz sábado. Eu achei interessante essa, embora vocês já leiam, né, mas eu vou ler novamente.
essa parte aqui que a senhora White fala sobre o irmão né? Que, que ela fala assim, ele é convencido, sente-se ofendido se alguém questionar as suas ações e achar que um outro foi escolhido antes dele, sente-se injustiçado. Aí eu percebi que o comportamento dele é de um narcisista, né? De uma pessoa narcisista. Aí me fez lembrar de quem? De Lúcifer lá no céu, quando ele começou a rebelião lá, ele começou a manipular os outros anjos para fazer um exército do mal, né? Contra o, o reino de Deus, né? Aí aqui essa pessoa aqui citada, ele tem os mesmos atributos de Satanás, né? Como você já tinha mencionado. Foi isso que eu achei aqui interessante, por enquanto. Seu comentário é tão bom que eu até fui pegar o meu livro desejado de Todas as Nações, porque o que eu quero ligar é com o texto que tem aqui, que fala sobre a lei da vida, no primeiro capítulo, Deus conosco. Veja só o que aqui diz, leitores. Se vocês não leram esse capítulo, vocês precisam ler. Fala assim, ó. Olhando para Jesus, vemos que a glória do nosso Deus é dar. Manifesta-se nessas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. E aqui todo o capítulo fala assim que em Deus, que em Jesus, nós vemos que ele tem um abnegado amor, que não busca os seus interesses. E aí depois fala assim que a natureza, mesmo após o pecado, revela isso. O sol dá os seus raios, as flores dão o seu aroma, a chuva, tudo. Aí ela fala assim: só o coração egoísta do homem que vive para si. E adiante ela fala assim, ó, sobre esse princípio da lei, a lei do amor, a lei da vida. Ela se refere assim. No princípio, aliás, no próprio céu foi quebrantada essa lei. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Então, a gente vê um contraste. Satanás, ele quer subir, ele quer se exaltar, a criatura querer se exaltar, querer ser como Deus, se assentar no trono do Altíssimo. Agora, Deus, incriado, eterno, glorioso, amoroso, santo, seu caráter imaculado, que não é criatura, é incriado. Eu acho essa palavra muito bonita, e no Patriarcas e Profetas fala assim, que ele é ser incriado, não foi criado. Agora decide se tornar ser humano, especialmente Jesus, né? Então a gente vê os dois princípios antagônicos. Em todas as coisas da nossa vida, a gente vai desenvolver um caráter semelhante ao de Deus, de Jesus ou de Satanás. E o que Ellen White está dizendo aqui desse irmão U, e que pode ser eu e você na música ou em qualquer outra coisa, é que eu posso, ou irmão U, ou qualquer outra pessoa, desenvolvendo um caráter semelhante ao de Satanás. É simplesmente isso que Ellen White está falando. E na música, essa exibição, ela tem se tornado comum. Olha a voz! Vocês percebem? Se começa a gravar, sente vontade de gravar e como que essa pessoa canta maravilhosamente, eu vou gravar. A maioria de nós, fala sério, a gente. Nossa, a pessoa canta muito bem, até isso. Você pega o celular no meio do culto e começa a gravar. Porque você acha que a voz da pessoa é muito bonita, é a voz, não é o louvor a Deus, não é. Então, você está ali olhando para a pessoa,
não está com espírito realmente de gratidão, de santidade ao Senhor, um coração quebrantado. Alguém mais gostaria de comentar? Alguém mais gostaria de comentar? Ficou muito claro, assim, para mim, que é essa exibição. Olha só, página 68. O irmão Wu não está ciente de quantas pessoas ele tem desviado de assuntos sérios e outras tantas a quem tem desgostado. Ao ver seus movimentos rudes no cantar, alguns não conseguem reprimir pensamentos não santificados e sentimentos de leviandade. O irmão Wu gosta de exibir-se. Ela está descrevendo o que Satanás fez. Ele gosta de ter o primeiro lugar. É tanto, leitores, que isso tem muito a ver com competição. Eu não sei se vocês sabem, mas Ellen White fala claramente sobre jogos competitivos, sobre esportes. Por quê? Porque aquilo ali, ela fala muito sobre a competição. O que Deus quer para a gente é cooperação. Na natureza, tudo coopera. Cada um tem a sua função. Na igreja tem que ser assim, cada um tem a sua função, cada um aprende com o outro e cumpre uma função, igual o corpo. Então, na música, muitas vezes existe essa exibição exagerada, esse exagero de coisas, de maneiras, seja no movimentar, seja na voz sobressaindo dos outros. Então, eu li o texto, fala assim, que no céu não existe isso. Ó, notas ásperas e gesticulações exageradas não são exibidas entre os componentes do coro angelical. O cântico deles não irrita os ouvidos. Aqui na página 69 diz assim, falando ainda do irmão Wu, o irmão Wu pensa que cantar é a coisa mais importante neste mundo e que ele tem uma maneira completamente especial de cantar. O seu canto está longe de agradar o coro celestial. Imagine-se, olha só, isso aqui é muito impressionante. Imagine-se no meio do grupo angelical, elevando os ombros, enfatizando as palavras, movimentando o corpo e empregando todo o volume de sua voz. Que espécie de concerto e harmonia haveria com uma tal exibição diante dos anjos? Porque não tem. O que vocês acham disso, leitores? O que vem à mente de vocês? O que está passando pela mente de vocês? O que o Espírito Santo está ensinando para vocês, ensinou durante a semana? Alguém gostaria de comentar? Levante a mãozinha, deixe no chat. E assim, no geral, que a gente leu até aqui, durante essas últimas semanas, o que tem, o que o Senhor está ensinando aí para vocês? O que tem falado ao coração? Se vocês tiverem um comentário a respeito de outros capítulos, também podem fazer. E, Nelma, a sua mãozinha está levantada. Me confirma se você foi da outra vez ou se você gostaria de falar de novo, tá bom? Mari, deixa eu ver se é a Boa Mari, acho que é noite. a Mari. Boa noite, Pode... Josiane. Feliz Boa noite, feliz sábado. sábado. Pode comentar, minha querida. Eu consegui entrar ainda, eu coloquei lá no grupo que nem eu consegui, mas ainda consegui chegar a tempo. Eu tô perdida, porque é a primeira vez que eu tô participando, depois de um tempo que eu não participava mais.
E aí eu não sei qual é o capítulo que vocês estão do livro. Capítulo 9. 9? Último capítulo. Tá bom, então. Eu vou dar uma olhada aqui, depois eu vou ver se eu tenho alguma coisa para comentar. Certo. Leitores, semana que vem nós vamos estudar o apêndice. Tem 2. Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música. E na semana seguinte, nós vamos o apêndice 2, que é orientações com relação à música. É da associação geral. O outro é eu acho que é da divisão. Deixa eu ver aqui. Divisão sul-americana. Só quero confirmar para vocês que a gente vai estudar. Não é Ellen escrevendo, mas vai ser importante a gente estudar, dar uma atenção. Isso, a divisão sul-americana. O próximo que a gente vai estudar é a Associação Geral. Associação Geral, que é o maior nível da igreja, né, em organização. E o outro vai ser da divisão sul-americana, que é essa divisão aqui da Brasil e os países, né, vizinhos. Estejam atentos quando forem estudar, tem bastante detalhes, inclusive eu já me chamou a atenção uma parte de um deles que depois, quando chegar o momento, a gente vai comentar sobre. Deixa eu ver se tem a Ellen, pode comentar. Boa noite a todos, feliz sábado. Tá a Ellen ali, mas é o Gustavo que está falando. A Josi falou sobre movimentação na música, né? Eu queria contar para vocês um exemplo que aconteceu comigo na época que eu participava dos Desbravadores ainda. Eu gostava muito de participar, né, de clube, acampamento, campori. Para mim era muito divertido, porque eu era mais novo, né? Criança gosta de diversão, bagunça. E tem um campuri que a Josi comentando agora, eu me recordei aqui. Tem quase 10 anos isso, 2014, por aí. 2015. Acho que não, 2014. É, tinha os cultos, né? A celebração era num salão, assim, bem gigante. E eu acho que é na época do Adoradores 1, quando eles começaram a cantar, né, a música do Adoradores. E lá, no salão, a música era muito alta. E como era um ambiente fechado, tinha muita gente passando mal por conta da muita gente, né, no mesmo lugar e aquela música muito barulhenta, as pessoas se movimentando, tinha muita gente desmaiando por conta do calor e tudo. E as pessoas pensam que isso é a operação do Espírito Santo, né? Olha, todo mundo chegava quase a ver estrelinhas de passar mal, mas não é. É uma armadilha, né, que o inimigo implementou na nossa igreja. Estou falando dos bravadores porque eu participei, né, de vários campuris. E um motivo que fez eu parar de frequentar foi isso, né? Que o objetivo do Desbravadores, a princípio, seria preparar os jovens para as crises finais, né? Ir para o meio do mato, aprender a sobreviver, principalmente na época de perseguição e tudo. Mas hoje virou um, um evento competitivo que tem grito de guerra maior, melhor, né? Quem grita mais alto. Aí tem até as medalhas, né? Ouro, prata, bronze. Todo o modelo competitivo do mundo. E graças a Deus hoje eu não frequento mais, mas gostaria de frequentar se fosse devidamente dirigido, né? É uma tristeza não poder participar, pois eu gostava muito. E
na nossa igreja agora também, eles estão fazendo competição de quem conhece mais de profecia. Tudo baseado em competição, igual do irmão Hugo lá, né? Queria sempre ser primeiro, estar na frente, ganhar. É, com base nesses relatos aí, nós vemos que o ser humano, ele quer sempre se aparecer, né? E nós temos que tomar muito cuidado para nós mesmos não estar querendo se aparecer. E tem outra coisa que eu ouvi esses dias, é que muita gente tem orgulho de não ter orgulho. Ah, eu não sou competitivo, e acaba isso gerando orgulho. É, o inimigo, ele tenta pegar as pessoas dos dois lados, né? Uma da pessoa querer ser orgulhosa e a outra se orgulhar de não ser orgulhoso. Esse era meu comentário. Muito bom seu comentário, Gustavo, porque tem duas coisas para ligar em relação ao que você comentou. Realmente, né, os eventos da igreja, eles têm se tornado exibições para o eu, para quem é o melhor, para quem é o mais exaltado, para quem é o... olha, gente, isso é tão... Leitores, sempre façam as ligações mentais. O que a gente está estudando não é só sobre música, mas, por exemplo, estava lendo Ciência do Bom Viver, sobre sobre o ministério assim de ajudar pobres, viúvas, órfãos, assim ligado ao médico missionário. Aí Ellen White falou uma coisa assim bem impressionante, falando sobre economia e cuidado com vestuário, com coisas que a gente compra para não ter amor ao mundo nem coisas exageradas para que você tenha recursos para ajudar outros. E aí ela fala assim, ela fala assim, tem irmãs pobres que não vai à igreja porque elas não têm roupas para ir, e quando ela chega lá, vê uma diferença muito grande com as outras irmãs, porque o vestuário é muito vaidoso, é muito diferenciado, é muita exaltação. E é o mesmo princípio em relação à música, porque ela está falando assim, olha, está gerando uma dificuldade até em irmãs irem para a igreja, porque quando chega lá, elas parece que não está ali no ambiente que poderia ser acolhedor, né? Tem muita diferença, muito atrito nisso. E na música é desse jeito. E a competição, ela tem sido muito forte no nosso meio. Porque a competição, ela está diretamente ligada com o egoísmo e com o que eu acabei de citar sobre Satanás. Ellen White chama assim, princípios antagônicos. O princípio do reino de Deus é abnegação, amor abnegado em outros textos, e egoísmo. É um contraste de caráter. E esse grande conflito está ligado a isso. Ó, aqui no livro Educação, página 154, fala assim: a abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas, e da mesma maneira ele considera todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem, por fim, refutar essa pretensão de Satanás. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando através de Ellen White? A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome, os cristãos, tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana.
Todos os que aceitam este princípio devem ser co-obreiros seus e demonstrar na vida prática esse princípio. Escolher o que é reto porque é reto, está pela verdade, ainda que isto importe no sofrimento e sacrifício. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 17. E ainda ligando com o comentário do Gustavo, o nosso caráter, leitores, é tão depravado, a gente é tão dessemelhante de Cristo, que a gente pode sentir orgulho de não ser orgulhoso. Ou seja, ainda existe lá na raiz, quando vai cavando, tem um texto de Ellen White que diz assim, mais ou menos, vou parafrasear, que se Deus revelasse quem a gente realmente é, a gente não aguentaria. De tão malicioso que é a nossa vida, de tão malicioso que é o nosso caráter. Então, a nossa esperança realmente é ser semelhante a Jesus, só que a gente só pode ser assim com o poder dele. Ó, vou até comentar aqui o que a Solange comentou mais cedo, ela falou assim, ó, em tudo devemos manter a humildade, devemos ser semelhante a Jesus. Andréa comentou assim, hoje eu aprendi que nosso louvor deve ser apresentado para Deus como uma oferta sem defeito, como era feito pelo povo de Israel, que ofereciam as suas ofertas sem defeito. Sandro comentou assim, não sou adventista batizado, frequento a igreja há mais de 19 anos e consegui deixar de ouvir as músicas mundanas. Agora tenho que, antes de cantar, avaliar os hinos que acreditava ser para adorar a Deus. Sandro, eu já vou passar a palavra para vocês que estão com as mãos levantadas, mas eu quero fazer um comentário do seu comentário. Isso que está acontecendo na igreja adventista foi profetizado, tá? As semanas passadas, semanas que passaram, nós estudamos a respeito do que aconteceu em Indiana, que foi uma campal que Ellen White não estava, mas pessoas falaram para Ellen White o que aconteceu nessa reunião em Indiana. E aí ela diz que essa reunião indiana tinha todos esses problemas que estamos comentando aqui, exaltação do eu, excesso de instrumento, tambores, muitas coisas que não estavam de acordo com os princípios. E aí Ellen White, ela falou o seguinte, Sandro e a todos os leitores, que isso iria acontecer na Igreja Adventista antes da volta de Jesus. Então, a gente precisa entender que isso está fazendo parte, foi profetizado, mas que o Senhor tem sempre um remanescente que busca fazer a vontade dele. E aí, quando a gente vê isso acontecendo, qual que deve ser a nossa posição? É buscar se firmar na verdade. Porque eu e você, todos nós, estamos sujeitos a cometer esses pecados, seja na música, seja em outro. A nossa única esperança é Jesus fazer parte da nossa vida. Quando fala assim que a gente deve comer e beber, né, da carne, do sangue de Jesus, é que a vida dele, o caráter dele tem que fazer parte do nosso, ou seja, ele é a videira, e então nós somos os ramos e devemos receber essa vida dele para gerar bons frutos, porque de nós mesmos a gente não consegue. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo na igreja, lembre-se disso, de que o Senhor está buscando um povo para ser santo e que sempre há pessoas remanescentes. Deixa eu ver o que vocês estão comentando para me passar ali para a Marilene. Vocês
Deus, começaram aqui, leitores, um barulho bem alto, não sei se vocês estão ouvindo. Falam para mim no chat. Edson comentou assim: o louvor a Deus não pode aparecer mais alto, o piano, né? Ou outros instrumentos, tem que ter a voz aparecendo de uma forma congregacional, pois Deus gosta de ouvir nossa voz, e o louvor que glorifica, que só, aliás, perdoe-me, e o louvor que glorificar só a Deus não está sendo cantado. E o louvor que glorifica somente a Deus, né? Só a Deus não está sendo cantado. Em cima do púlpito, realmente, os instrumentos, eles têm sido muitas vezes mais altos, né? Fica aquele barulho, chega um momento que você não consegue mais nem entender o que está sendo cantado. A gente já citou isso aqui nas reuniões passadas também. Neuma comentou, verdade, Edson, mas o que está acontecendo é que enterraram o violão e o piano, e o som que se escuta é da guitarra e da bateria, lamentável. A gente já estudou aqui também, leitores, que esses instrumentos, né, e geralmente as síncopes, tá tudo ligado com os ritmos, né, com o rock, com tudo isso. Para vocês que não estiveram desde o início, a gente tem os estudos gravados, tá? Eu vou mandar de novo lá no grupo para vocês ouvirem os outros estudos que a gente já fez aqui. A gente citou sobre tudo isso. Marilene, pode comentar para a gente. Marilene, a Mari? Sim, sou. Eu hoje estava assistindo um vídeo do pastor Paulo Júnior, que ele nem é adventista, ele é de uma igreja, deixa eu ver aqui o nome da igreja que ele é, deixa eu ver, Igreja Aliança do Calvário. E ele estava falando sobre a música. Apesar dele não ser adventista, ele falou uma grande verdade. Ele disse assim que, resumindo, né, ele falou várias coisas, mas eu quero falar, assim, da música congregacional. Ele diz que não tem que uma pessoa ficar cantando sozinha lá na frente, que a igreja tem que ouvir a voz da igreja, porque Deus, o louvor é para Deus, mas quem tem que louvar Deus é a igreja, não é uma pessoa, uma banda, algo assim. E isso me fez lembrar algo que eu tinha estudado um tempo atrás, que eu já estudei todo esse livro aqui, que vocês estão estudando, eu não estudei no grupo, mas eu já tinha estudado em outro grupo. E aqui, na parte do apêndice, na página 93, fala dos playbacks. Não sei se vocês já comentaram sobre isso. E eu estava pesquisando que o playback ele surgiu em 1940. Ô, Mari, aonde que fala do playback? Aqui na página 93 do apêndice, depois do capítulo 9, vem o apêndice. Quando acaba o capítulo 9, começa o apêndice. Ô, Mari, a sua voz está baixinha, não sei se foi um problema aqui no meu. Confirma para a gente, leitores, no chat. Estão me ouvindo? Melhorou? Melhorou? Agora sim. É porque tinha uma ligação para mim, acho que daí diminuiu o som ali. Vocês ouviram até onde? Sobre o playback, né? Isso, tá na página, sobre a filosofia adventista? Página 93, no número 3 ali, dessa página. É tudo numerado ali sobre os instrumentos, né, que tá falando. E daí, no número 3, fala dos playbacks. E eu estava pesquisando que os playbacks, eles surgiram no ano de 1940. E Ellie White morreu em 1915. Então, foi bem depois da morte dela que surgiram os playbacks, né? E eu nunca gostei do tal do playback na igreja, porque fica uma pessoa lá cantando uma música que a gente nem sabe o que que é, muitas vezes, nem conhece a música, né? Então, só aquela pessoa canta e a igreja não canta. E aí, para quem que é a glória? Todo mundo fica ali olhando para aquela pessoa.
E querendo ou não, o olhar de quem está sentado no banco vai para a roupa, vai para o rosto, para tudo. Aquela pessoa é visada da cabeça aos pés, né? Então, não está de acordo isso. Eu entendo que não precisava playback na igreja, que tem que a igreja cantar. E eu nunca achei certo isso, não sei o que que vocês acham, né? Eu nunca achei certo uma pessoa ir lá na frente cantar, seja playback ou não, mas a pessoa cantando sozinha lá na frente, não acho certo isso. O que que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, tem texto de Ellen White falando que quanto mais a congregação cantar, melhor. E pelos motivos do que a gente já estudou aqui e citou hoje, é o mesmo princípio por trás, porque quando tem realmente só uma pessoa ali cantando, realmente a pessoa tende a ser exaltada, a gente tende a ficar olhando para como ela canta, olha como ela canta bem e tudo. Se a gente notar, a maioria das vezes que uma pessoa sozinha vai cantar na igreja, geralmente a gente. E assim, não é só os outros irmãos, mas a gente sente até vontade de pegar o celular e eu mesma. Pegar o celular e você filmar assim, olha a pessoa cantando, olha como ela canta bem. E assim, é claro, leitores, que tem pessoas que têm uma voz mais afinada, que a pessoa realmente canta melhor e tudo. E o senhor fala que o canto, né, o cultivo da voz é muito importante. Mas existe sim uma tendência forte de que quanto menos pessoas estão cantando ali, ou principalmente quando é uma, existe a tendência sim dessa exibição ser maior, dessa exaltação. Então, tem até texto de Ellen White falando que quanto mais louvores da congregação cantando, melhor. E eu acredito dessa maneira também, Mari. Eu realmente não vejo que é uma boa coisa. Existe uma tendência à exaltação da pessoa, tanto da gente exaltar a pessoa, quanto dela mesmo começar a se sentir, né? Agora sim, o nosso coração, ele é egoísta. Agora, pensem o que lá no fundo ninguém conhece, mas a pessoa sabe, o Senhor sabe. Que a gente começa, por exemplo, tirar foto, a filmar, e a pessoa vê que você está com um olhar de admiração para ela, isso não vai crescer um orgulho nela? Hoje a gente tem grandes cantores, grandes assim, humanamente falando, eu não considero grande, que são assim, que causam grandes problemas na igreja por causa dessa, que começaram com a música, mas depois se rebelaram, mostraram claramente contra as doutrinas, contra a verdade. Ah, E essa sim, então eu realmente vejo que é desnecessário, mas que quanto mais for congregacional, melhor. E se for acontecer de ter um louvor assim, de uma pessoa só de poucos, que seja assim, com todos os princípios que a gente tem estudado até aqui, né? eu penso assim, Josiane e os demais aí que estão, com relação ao que você falou de tirar fotos, né? Eu vivia tirando foto dentro da igreja, e fazendo vídeo e filmando tudo. Aí, um certo dia, eu fui com um amigo meu fazer uma visita numa igreja dos Mormons. E aí, lá, como eu estava acostumada na igreja, eu e ele, né, estávamos acostumados na igreja, tirar foto, fazer vídeo, tudo, a gente já pegou, quando começaram a cantar lá, e a gente já pegou o celular já para filmar e para tirar foto. E aí, o irmão que estava do nosso lado, o missionário, disse assim: não pode tirar foto, porque aqui o púlpito é sagrado, não pode. E aí eu creio que o Espírito Santo falou comigo lá dentro da igreja dos Mormons. Aí eu pensei assim: nossa, se é aqui que eles não têm a verdade, eles consideram o púlpito um lugar sagrado, imagina então nós que temos a verdade na nossa igreja, a gente vive filmando e fotografando tudo, uma irreverência total. Aí eu, desde esse dia, eu resolvi não tirar mais foto e nem fazer mais vídeo dentro da igreja.
E aí um dia eu nem tinha lido até então. Aí um dia eu lendo o livro da Ellen White, que eu acho que é Desejar a Todas as Nações, não lembro bem qual foi, acho que é, que dizia lá que o lugar onde Deus habita é santo. Então, se a gente crê que Deus habita ali, Deus está ali no púlpito com o pregador e tudo, então o lugar é santo e a gente não tem que tirar foto e nem nada, né? Tem que ter reverência na casa de Deus. É isso. Mário, estou muito impressionada com o seu testemunho em relação a fotos e vídeos. Nesses últimos meses, o senhor tem falado bastante assim a minha mente sobre isso. Eu nunca fui de ficar tirando muitas fotos e tudo, mas às vezes eu queria mostrar para o pessoal do Instagram que eu estava falando algo, né, do sábado, que eu gero conteúdo ali na página, né, sobre saúde, eu sempre coloco algumas coisas para que as pessoas relacionem com coisas bíblicas, né, e não que seja alimentação só e tudo. Mas depois de um tempo eu comecei a realmente ficar incomodada o quanto que é irreverente o uso do celular, muitas vezes mesmo. O senhor já tem falado bastante comigo em relação a isso. Só que essa sua experiência, ela contribui bastante com a gente em relação a isso, porque existe sim essa irreverência que a gente tem tido em relação aos cultos. Muitas coisas, leitores, que o Senhor tem falado muito ao meu próprio coração. Eu quero muito que vocês vejam assim, que a gente não está falando da igreja, nós estamos falando de nós. Nós estamos falando de nós, dos nossos erros. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu entrei na igreja, eu chegava assim, leitores, 15, 10 minutos antes sempre no culto. Nunca chegava atrasada. Sempre chegava, sempre, 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 sempre. E aí, depois de uns anos, eu comecei a me atrasar. E esse hábito de se atrasar, muitas vezes eu luto com ele até hoje. Porque eu reconheço diante de Deus que aquilo ali é algo extremamente irreverente. E pode até acontecer de uma vez ou outra você realmente ter tido um imprevisto e você chegar atrasado. Mas esse hábito, ele é um hábito que ele é pura irreverência. Não está realmente reconhecendo a santidade de Deus. Porque quando a gente tem um compromisso com alguém, e aí a gente está falando de tudo, leitores, do vestuário. Você não vai com qualquer vestuário para certos lugares, para, por exemplo, em frente de juiz. Então, a nossa fala, né? Tudo, tudo, tudo. Então, assim, a gente precisa avaliar toda a nossa vida. Porque esse egoísmo, essa exaltação, esse orgulho e esses princípios do reino de Satanás, muitas vezes está fazendo parte do nosso dia a dia e a gente não está vendo. Eu tinha visto algo hoje aqui no livro de educação, mas não achei. Solange, você estava com a mãozinha levantada e baixou. Você quer comentar? Comenta aí para a gente. A gente quer ouvir o seu comentário. Como é que chama o cara lá? Holandês? Boa noite. Eu estou prestando atenção em tudo aqui, que falando bastante coisa, assim, em todos os aspectos, né? A forma, assim, como a gente tem que mudar em tudo isso. E é uma grande realidade, uma coisa que a gente vivencia a cada dia, né? De tudo que falou aqui, parece que é igual em todo lugar e a gente acaba vivenciando isso, né? E muitas vezes, assim, entristece porque a gente não pode fazer nada, né? A gente acaba sendo simples espectadores, né? Por mais que a gente não concorde com alguma coisa. Mas, assim, eu vejo, assim, até aquilo que é bom, assim, que a gente formou um clube de livros na igreja para ver quem lia mais livro, se tornou uma competição tremenda, né?
Então, até aquilo que é bom, a gente acaba, assim, levando para um extremismo que não faz bem para ninguém. Então, eu acredito que a gente tem que ter abnegação, a gente tem que ter a humildade, a mansidão e procurar cada dia ser mais semelhante a Jesus. Amém, Solange. O nosso maior problema é ser dessemelhante de Cristo. Por isso que a gente precisa, pela fé, buscar de fato essa transformação de vida genuína, né? Uma experiência com Deus que transforme o nosso coração, que aquilo que estava errado seja consertado, que aquilo que estava, como Isaías 1:18 fala, né? Ainda que seus pecados sejam como a escarlate, seja como o carmesim, que eles se tornem brancos como a neve. É isso que o Senhor quer fazer. Foi para isso que ele morreu. Os evangelhos falam, né? Para nos salvar dos nossos pecados. Rafael, pode comentar. Olá, vocês conseguem me ouvir? Sim. Joia. Uma boa noite a todos. Eu só gostaria de comentar, né, algumas coisas que foram faladas aqui. Eu achei muito legal o que a Marilene compartilhou conosco sobre os cantores que vão à frente. Pessoal, deixa eu só comentar aqui pelo outro perfil aqui, porque o som tá dobrado. Um momento. Agora sim. Eu achei muito interessante o que a Marilene comentou sobre os cantores à frente. Realmente é algo para se refletir. Eu, particularmente, adotei assim um costume de uma pessoa que eu admiro muito na igreja, um irmão de fé, que ele tinha o costume de fechar os olhos durante os louvores dos cantores à frente. E eu comecei a fazer isso, comecei a fechar os olhos, e realmente vi que me ajudava muito, porque muitas vezes, além de toda essa questão da gesticulação lá na frente, os excessos, né, às vezes ali do cantor, as vestimentas, quando não são vestimentas indevidas, existe também a questão da irreverência na própria igreja, né, pessoas levantando, pessoas conversando, enfim. E foi aí que eu até adotei, né, esse costume, e foi muito bom para mim, porque a gente faz você meditar no que está sendo cantado, e me fez pensar bastante, né, por exemplo, que o Edson comentou, ele comentou que deveria ser como antigamente, todos em capela, abre o inário e todos cantam em capela, e eu lembro dessa época. Realmente, quando a gente pensa em culto, né, a própria palavra já está falando, né, é um culto. A gente vai para prestar culto a Deus, e não para algo assim, para se satisfazer, né? E até me fez recordar o que o Edson comentou, e eu moro próximo a uma cidade chamada Aparecida, onde fica o Santuário Nacional, né? Acredito que a maioria aqui deve ter ouvido falar, que é a maior igreja católica hoje no Brasil, eu acho que a segunda maior em extensão no mundo. E eu fui visitar esse lugar, e aí passando assim, quando estava tendo missa, eu ouvi assim o tipo de canto que estava sendo entoado ali, e nossa,
é discrepante, assim, quando a gente compara com muitos louvores que temos hoje na igreja. A gente está acostumado, que são os adoradores, né? É discrepante como que uma música a capela ou em bastante reverência, com voz humana, te leva a um espírito de adoração, te leva a um espírito de reverência, te leva realmente a Deus. E te empolga a também adorar, prestar esse culto a Deus. É incrível. Ficou muito assim registrado na minha mente esse episódio. E assim, o mais triste muitas vezes é isso, de que, como a Marilene bem comentou, a gente exemplo para muitos outros afora, né? Então, é algo realmente para a gente meditar e levar essa verdade aos nossos conhecidos, né? Olha, eu realmente concordo com vocês que as músicas a capela, os hinos, na verdade, né, a capela, eu já comentei com vocês, mas eu vou comentar de novo. Quando eu comecei, assim, quando eu entrei na igreja, eu tinha um pequeno grupo. Olha, leitores, é uma das lembranças mais bonitas que eu tenho na igreja. Hoje eu já não tenho, tanta vontade de estar, mas assim, o pequeno grupo que eu entrei ali com, sabe, 18, 17, 18 anos. Então, aquilo ali para mim, eu lembro assim, eu tenho uma imagem na minha mente de alguns irmãos. Eu lembro eles cantando, a voz deles, né? Cantando assim. A gente sentava assim na sala ao redor, com a lição na mão, o ordinária, a Bíblia. E aquilo ali para mim é uma coisa que eu nunca quero esquecer. Porque assim, leitores, tem coisas que a gente não tem como mudar. Porque ali na igreja está acontecendo serviço e tudo. Eu não sei se vai aparecer o barulho do ventilador, mas é que aqui está muito quente, então eu tive que ligar. Mas que a gente faça diferença na nossa casa. Que quando a gente for se reunir na própria casa, com outros irmãos em outros lugares, por exemplo, olha só, eu coloquei um objetivo. Qual que é o meu objetivo? De aprender mais hinos. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando a gente não canta os hinos, a gente não aprende bem a letra, você fica refém de você colocar a música ali no YouTube e cantar junto. Só que quando você aprende os hinos, você de fato canta a capela, você é ali o inário. E aquele louvor sai realmente do seu coração, né? Mas aí o que que o Senhor colocou na minha mente, Josi? Tem hinos que você erra, tem partes de hinos que você não lembra e você deve aprender esses hinos para que você cante e não erre. Não erre os hinos, que você saiba de fato a letra. Leitores, eu levei isso tão a sério e eu quero muito que o Senhor me ajude a cumprir isso, que eu pense assim, Senhor, eu quero cantar ele sem nada assim, uma, duas, três vezes, sem errar nada, e talvez até escrever, uma, duas, três vezes, escrever o hino até eu aprender, porque a gente tem 600 hinos, e tem hinos que talvez a gente nunca conheceu. A cada dia eu vou conhecendo os hinos que eu nunca conheci. Até porque, como a gente tem menos hinos sendo cantados na igreja, você conhece menos. E se você não pegar o hábito de conhecer novos hinos e aprender eles, você não fica só nos mesmos. E tem hinos lindos.
Então, o Senhor colocou isso no coração, Josi, porque eu estava assim, pensando em relação a decorar a Bíblia, né? Aí veio na minha mente exatamente isso, de decorar também os hinos que ainda não aprendi. Então, é que vocês também aprendam a fazer isso nas casas de vocês. Vocês que têm filhos e forem, né, fazer culto juntos, vocês que são casais e tudo, façam, comece a fazer isso. Eu moro sozinha. Minha família não é adventista, eu moro sozinha. E eu canto aqui, eu uso o inário sempre. E um dia, quando eu estiver casada, na minha família vai ser assim. Porque, e vocês talvez aqui que sejam jovens, que estão solteiros, ou namorando, ou noivos, e vão casar, pense nisso. Qual é o tipo de família que eu quero construir? Porque a igreja é baseada na família. Então, a gente precisa aprender, para aprender os hinos e quando é possível para a gente faz a capela, a gente busca fazer desse jeito. Agora, eu quero falar para vocês ainda do comentário da Mari, que foi muito, muito impactante para mim. Hoje eu estava lendo um pouco do livro Educação. E eu me deparei com um texto falando sobre reverência para com o nome de Deus e a palavra de Deus, a Bíblia. Eu fiquei assim muito impressionada. O Senhor falou muito ao meu coração por também estarmos estudando sobre música, e eu fiz uma ligação com música e eu quero trazer para vocês. Veja só o que o texto diz. Página 243, no capítulo chamado Comportamento, fala assim: deve também mostrar-se reverência pelo nome de Deus. Jamais deve esse nome ser proferido levianamente, inconsideradamente. Mesmo na oração, deve ser evitada sua repetição frequente e desnecessária. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, versículo 9. Os anjos, quando pronunciam este nome, velam o rosto. Com que reverência devemos nós, que somos decaídos e pecadores, tomá-los nos lábios? Olha isso, leitores. Devemos reverenciar a palavra de Deus. Devemos mostrar respeito para com o volume impresso, nunca fazendo dele usos comuns ou manuseando-o descuidadamente. Jamais devem as escrituras ser citadas em uma pilhéria. Aí eu fui pesquisar exatamente o conceito. Pilhéria é piadas, né? Piadas, coisas assim. Ou referidas para reforçar um dito espirituoso. Toda a palavra de Deus é pura, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Provérbios 30, versículo 5 e Salmos 12, versículo 6. Leitores, vocês ouviram isso? Fala assim, ó, deve também mostrar-se reverência pelo nome de Deus, e até mesmo na oração deve ser evitada sua repetição frequente e desnecessária. Aí o que que eu lembrei? Das músicas que hoje falam o nome de Deus, sabe aquelas músicas que falam, você só fica falando assim, sabe, Senhor, 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 Senhor e tal? Não como do inário, de uma maneira assim, que é educativo e que fala ali o nome de Deus no momento que vai exaltar ele, né, e se refere a ele. Mas aquela repetição, então o Senhor está nos ensinando também, olha, o nome de Deus é santo. E os anjos velam o rosto quando falam, e aliás fala que reverência deveríamos ter nós, que somos decaídos e pecadores. Então, leitores, o que o Senhor, o Espírito Santo está nos ensinando hoje não é só sobre música em si, é sobre reverência. Eu tenho visto leitores do Espírito Santo que tem mostrado tantas coisas para mim, vai mostrando, eu falei, né, do celular,
do atraso, né, de todas dessas coisas assim. E a gente deve pensar também sobre o sábado, que é um tempo santo, tudo, o nosso vestuário, tudo, tudo, tudo. E as músicas têm feito isso também, né? Alguém mais gostaria de comentar? A gente está indo para o final. Esse texto, eu acho que o Rafael pediu aqui, eu vou mandar no grupo, tá? Para todo mundo ver. Eu vou mandar no grupo esse texto. Leitores, assim, para resumir, enquanto se vocês tiverem alguma coisa para comentar, de tudo que a gente estudou, o capítulo 1 até o capítulo 9, assim, no geral, o que eu posso dizer, né? Assim, que ficou muito forte em mim é exatamente a reverência para com Deus, o nome de Deus. E mais uma vez, que é um tema que eu gosto de estudar, é ver o quanto a gente é egoísta e busca exaltação em todas as coisas. E é como o Gustavo falou mais cedo, a gente precisa ter em mente que a gente o nosso coração é tão mau que a gente pode se exaltar por exemplo, conhecer isso aqui, por estar estudando isso aqui com vocês. Prestem atenção. Sem Jesus, não existe nada de bom em nós. Tem uma frase que diz assim, é que as pessoas se perguntam assim, por que há tantas pessoas boas sofrendo? Aí tem um autor que fala assim, mas eu só vi isso acontecer uma única vez na história, que foi com Jesus, porque não há um justo sequer. E tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, isso aqui que a gente está comentando, que a gente está aprendendo uns com os outros, que a gente está reconhecendo os nossos pecados, a nossa irreverência, a nossa falsa adoração para com Deus, para com o seu nome, a sua palavra, para quem Ele é graças a Deus. O Senhor projetou isso, o Senhor nos ensinou. Hoje, dia 28, eu repito isso, dia 28 de março de 2025, nesse horário, às 20h49, Deus fez com que isso acontecesse. Lembre-se do que a gente estudou sobre fé, que é uma fé operante. Alguns de vocês não estavam, mas alguns estavam, que é uma fé operante, que as boas obras é Deus que faz em nós. O tanto querer como efetuar, é a sua vida, é a justiça dele em nós que faz com que a gente possa viver, ter um coração transformado de fato. Então, a gente precisa aprender tudo isso e ter uma experiência com Deus profunda. Ter uma experiência com Deus profunda, porque só saber sobre isso, sobre música, só saber sobre vestuário, sobre alimentação, que a gente já estudou um monte de coisa aqui sobre relacionamento, sem o poder de Cristo em nós, sem o poder da palavra, não vai preencher. Vai ficar assim, como se fosse mais coisas para a gente. Não veja, gente, a música. Eu falo assim, de verdade. Não veja a música, esse assunto da música, como assim, Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor tiver me orientando. Não, vá até Deus e fale, Senhor, eu não consigo fazer isso por mim. Jesus, eu não consigo fazer isso por mim, me dá um coração realmente renovado para que haja uma santidade real. Ele mais fala assim que a gente pode conhecer a verdade presente, que é isso que a gente está estudando, é a mensagem do terceiro anjo. Conhecer os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
dá glória a Deus em todas as coisas, mas se isso não for feito de uma maneira genuína, uma transformação interna, vai virar só o externo, só sepulcro caiado. Então, leitores, busquem saber o que de fato é justificação pela fé. Porque justificação pela fé não é uma fé que não transforma, é uma fé operante. Eu vou pegar um texto aqui. Se alguém tiver um comentário, levanta a mãozinha, eu deixo no chat, mas eu quero pegar um texto aqui para vocês, que é um texto que é muito impactante, de Ellen White, que a gente, quando estudou sobre fé e obras, a gente leu esse texto algumas vezes, que eu li para vocês. E eu vou mandar no grupo também, mas eu quero ler para vocês pensarem sobre isso. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 398, está aqui no slide, diz assim, quando o crente é justificado pela virtude dos méritos de Cristo, não é ele livre para praticar injustiça. Agora preste atenção. A fé opera por amor e purifica a alma. A fé desabrocha e floresce e traz uma colheita de fruto precioso. Onde a fé aparecem as boas obras. Leitores, não esqueçam isso. Onde a fé aparecem as boas obras. Os doentes são visitados, cuidados dos pobres, não se negligenciam os órfãos e as viúvas, são vestidos os desnudos, alimentados os pobres. E outro texto fala assim, a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, como aquele que perdoa nossos pecados e transgressões, aquele que é poderoso para nos guardar do pecado e nos guiar em suas pisadas, é exposta. Ai, gente, não é esse o texto. Aqui está falando da justiça de Cristo, mas ela fala assim. Mas eu vou continuar, mas vai ter um sentido também. É exposto no capítulo 58 de Isaías, que é falando sobre a obra médica missionária. Aí são apresentados os frutos de uma fé que opera por amor e purifica a alma do egoísmo. Aí se combinam fé e obras. A tua justiça irá diante de ti. O que isso significa? Cristo é a nossa justiça. Todos esses textos, leitores, eles mostram que a gente precisa de uma fé que é operante, que opera em nós as boas obras. Se vocês não estudaram sobre isso ainda, se tem alguém aqui que não estudou sobre isso, estudem. Porque é a palavra de Deus, que opera em nós. É a palavra de Deus que nos transforma. Veja só o que Ellen White diz sobre o poder criativo. O poder criativo, para a gente finalizar a nossa reunião hoje. A energia criadora que trouxe à existência os mundos, ou seja, quando o Senhor falou assim, haja luz, houve luz, e criou todas as coisas, a energia criadora, que trouxe à existência os mundos, está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Cada mandamento é uma promessa. Aceito voluntariamente, recebido na alma, traz com ele a vida do ser infinito. Transforma a natureza e recria a alma à imagem de Deus. Então, essa aqui, leitores, é a nossa esperança. Josi, depois da gente conhecer tudo isso, depois de saber de todas essas coisas, o que a gente faz? Vai a Jesus,
apresentando a nossa deficiência para que Ele nos transforme genuinamente. Que o Senhor continue sendo o nosso guia. A gente vai fazer a oração agora. O Gustavo vai orar para a gente, que eu combinei com ele antes. E a gente vai estar em um espírito de oração por nós mesmos e pela igreja. Gustavo? Oremos aqueles que puderem ficar ajoelhados. Senhor nosso Deus, amado Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um sábado que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado pela semana de trabalho, estudo, Pai. Obrigado pela sua proteção. Obrigado, Pai, por mais um capítulo que aprendemos sobre a música, Pai. Que tudo que a gente aprendeu aqui, a gente venha colocar em prática em nossa vida, Pai. E que os princípios que comentamos aqui, a gente possa aplicar também em todas as áreas da nossa vida. E o Senhor transforme o nosso caráter, nos aperfeiçoa, Pai. Tire todo o orgulho, toda a inveja, todo o egoísmo que existe em nós, Pai. Que o Senhor nos modele conforme a imagem e semelhança de Cristo, Pai. Vamos pedir que abençoe a sua amada igreja, Pai. E sabemos que muitas coisas estão se introduzindo, músicas com ritmos dançantes, Pai, gritos, tambores. E o Senhor faça a transformação primeiramente em nós, Pai, individualmente, e depois no coletivo, ó Deus. Que os nossos louvores, a nossa adoração seja aceita por Ti, Pai. Nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada nós somos. E que o Senhor nos abençoe. Abençoe a Josi também, que está liderando esse estudo, Pai. Que nós possamos estudar vários outros livros e também colocar tudo em prática, Pai. Porque só estudar e não colocar em prática de nada vale. Só aumentará a nossa sentença, Deus. Que o Senhor nos transforme, nos dê um sábado em Tua presença, Pai. É isso que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Rafael, pode finalizar a nossa gravação, mas não saiam, leitores, que eu vou contar para vocês qual livro que a gente vai ler. Mas antes, ó,